Alô gente, boa tarde, são agora 3 da tarde, 56 minutos, um pouquinho de atraso, sempre há quando é ao vivo, né? E nós estamos aqui para a reabertura do programa Um Bate-Papo com Tadeu. Hoje estamos aqui com ele, o nosso entrevistado da tarde, Antônio Ramalho Fragoso. Ramalho. Antônio Fragoso Ramalho. É só baixar. Que vai estar com a gente a partir de agora. Ele que vai falar sobre política, sobre a política local, sobre Teixeira. E enquanto isso, a gente já vai levando para você o seu boa tarde. Boa tarde, Antônio Fragoso Ramalho, professor Tonho. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, todos os telespectadores que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. É um prazer estar aqui presente para a gente discutir um pouco o momento político que vive o nosso município. Um convite que você já havia me feito há algum tempo e a gente sempre adiando, mas eu não poderia lhe faltar, né? E estaremos aqui discutindo um pouco sobre a política local, né? Essa pré-campanha que já está a todo vapor. Estou à disposição, Tadeu, para algum questionamento, alguma interrogação. E lembrando só o seguinte, aqui eu procuro ter a minha opinião honesta. Não é obrigado que as pessoas concordem com o que eu vou dizer aqui, podem discordar, nós vivemos numa democracia, né? E eu vou dizer qual é o meu pensamento em relação à pré-campanha, o momento político atual em Teixeira. Certo? Estou à disposição para qualquer questionamento que você queira fazer, Tadeu. Pois é, estamos começando hoje o nosso Um Bate-Papo com Tadeu, hoje com a presença de Antônio Fragoso Ramalho, professor Toninho. Antônio Fragoso Ramalho é natural de Teixeira, formado em letras pela Fundação Francisco Mascarenhas, né? E eu vou deixar que ele faça o seu release, fale sobre você, formado em linguística, em língua portuguesa, né? Fomos parceiros de escola por um bom tempo. Estudamos juntos, né? Estudamos muito tempo. Né? A escola Sebastião Guedes, né? Sebastião Guedes da Silva. E, Toninho, faz a tua explanação, fica bem à vontade, meu irmão. Não, eu sou professor do Estado, né? Estou aposentado agora, fui vereador no ano 2000, né? Fui vereador pelo PT, fui o segundo vereador do PT, na época eu fui o segundo vereador mais votado, depois me elegi presidente da Câmara Municipal de Teixeira, né? Tive uma passagem por lá, graças a Deus, com a aprovação do público, que acha que eu fiz um trabalho coerente, um trabalho com honestidade, com transparência, né? E estamos aqui para falar mais da política local do que de mim. É verdade. Vamos falar hoje sobre política, vamos falar na ótica do nosso professor Tonho, um dos primeiros defensores da candidatura do professor Helenildo Queiroz no ano 2000. E professor Tonho, como é conhecido, foi candidato a vereador no mesmo ano pelo Partido dos Trabalhadores, quando obteve a segunda maior votação entre os eleitos. Ironizado por alguns pela sua postura de moralismo na política, elegeu-se presidente da Câmara Municipal no biênio 2003-2004. Sua gestão foi caracterizada pela transparência nas ações administrativas e no emprego dos recursos públicos. Teve todas as suas contas aprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado. Ele é referência, viu? Combateu a incoerência política de adversários e aliados. Foi uma das vozes que mais combateram a inconstância dos que agiam em dissonância com aquilo que pregavam. Teve prejuízos, viu, gente? Teve prejuízos pessoais e de sabores, mas não recuou. O professor Tonho sempre é lembrado como exemplo de político honesto por causa da sua transparência enquanto presidente da Câmara Municipal Casa Inês Cordeiro de Araújo. Tonho, antes da gente começar o bate-papo político em si, como é que você se sente
quanto a isso, quanto a esse servir de exemplo sempre quando se fala em honestidade, principalmente vindo de um político que, como é pregado, não existe político honesto, mas você teve esse não é fama não, esse prestígio, de ser exemplo para os políticos de Teixeira. Tadeu, é muito gratificante, né, você desempenhar um trabalho, né, com honestidade e você ser reconhecido pela população, né? Graças a Deus eu tive o reconhecimento da população, que até hoje o pessoal fala da gestão que nós tivemos quando era presidente da Câmara Municipal de Teixeira, né? Nós priorizávamos os recursos públicos, não usavam esses recursos em interesse próprio, mas sempre para servir à comunidade, certo? E trabalhávamos com coerência. Quando discordávamos até dos nossos aliados, nós não éramos aquele vereador subserviente, certo? A gente discordava e a gente criticava as ações que a gente achasse que eram equivocadas. Principalmente quando a gente fazia parte do Partido dos Trabalhadores, né? Se a gente percebesse que a forma de administrar estava indo de encontro àquilo que o partido pregava, a gente não aceitava, a gente reclamava. Era aliado, mas era um aliado crítico. Aliado no que fosse certo, no que fosse errado, a gente não, no que a gente não concordasse, que a gente achasse que era equivocado, a gente não compactuava com isso. Nós vamos falar um pouco de política local e saber na ótica do professor que, como ninguém, pode falar da política de Teixeira. Professor, antes de começarmos a falar sobre a política local, uma pergunta que muita gente tenta saber por um simples motivo, né? O porquê. O porquê. Dizia o deputado Valdeci que você entra na política empurrado pelos amigos e não sai, porque não consegue sair para não dar gosto aos inimigos, que dizem que se você saiu da política é porque você não tem mais voto para se eleger. E orgulho fala mais alto. Com o professor, não foi dessa maneira. Por quê? Tadeu, em 1986, eu já me envolvia muito com política, principalmente depois de 86, 89, mas nunca me apresentando como candidato. No ano 2000, foi um ano histórico para Teixeira, surgiu o personagem Helenildo Queiroz, né? Um professor universitário, né? Que almejava se candidatar a prefeito de Teixeira. E era uma candidatura por um partido até então inexpressivo em Teixeira, né? Que tinha apenas um vereador, né? Não tinha muitos adeptos, mas a gente começou a fazer a campanha dele, visitando, levando o nome de Helenildo para cada pessoa e as suas propostas, e a candidatura foi crescendo. Nessas visitas que eu fazia com ele na zona rural, na zona urbana, né, em escolas, em sindicatos, começaram a me incentivar a ser candidato a vereador. Eu topei, me candidatei, né? Helenildo foi um grande incentivador da minha candidatura, certo? Eu andava muito com ele, acho que isso também me ajudou muito, porque ele era o sucesso do momento e eu também tinha uma linha de coerência e acabei me elegendo sendo o segundo mais votado na época, né? Depois de eleito na Câmara, fui candidato a presidente da Câmara. Engraçado que eu fui candidato na época, dentro do nosso bloco de situação, contra uma pessoa que era presidente da Câmara quando eu nasci, que era Patinha, né? Mas como eu consegui mais votos do que ele acabou abrindo mão da candidatura dele, um gesto democrático, né? Um gesto bonito de Patinha, e disse, não, vamos apoiar todo mundo, Toninho. E eu fui eleito com todos os votos da situação naquela época. E durante o meu tempo como presidente, como vereador, durante o meu mandato, eu sempre procurei manter uma certa coerência. Ou seja, se a gente prega uma coisa, a gente tem que fazer aquela coisa. Não é dizer uma coisa e fazer diferente, né? Não é o pregar
que vou fazer desse jeito, quando chego lá no poder, não, mas agora eu sou vereador, vou fazer diferente. Não, não é eu dizer que tem que ter transparência, mas eu estou lá. Não, mas eu dizia quando eu era candidato, agora eu sou vereador. Não, eu procurei ser coerente. Às vezes tive que me indispor, alguns olhavam para mim, às vezes até atravessado, pessoas do governo, porque eu não concordava com tudo o que acontecia, concordava com a maioria das ideias do governo, mas tinha divergências. E às vezes as pessoas não entendem as divergências. Por conta disso, eu comecei a não ser muito bem querido, mesmo na bancada de situação, certo? Então, eu tinha um grupo que me acompanhava, eu não era um líder, mas existia uma democracia entre esse grupo, e eles disseram, não, tu vai ter que ser presidente do PT, porque a gente tem que fazer com que essa administração entre na linha do PT, porque não está na linha. Tem algumas coisas aqui que são coisas que a gente discorda, que o partido não concorda e está acontecendo. Então eu me lancei candidato contra a candidatura do prefeito na época, né? E de todos os secretários apoiavam o candidato Tadeu Lucena, né? Eu fui candidato contra ele, uma eleição democrática, mas que eu não tinha apoio de ninguém do governo. O governo todo estava apoiando Tadeu Lucena. E eu perdi a eleição por um voto, né? Mas as ideias ficaram e a gente continuou, né? Com aquela mesma linha de coerência. Aí alguns disseram, não, a gente vai ter que sair do partido porque a gente dentro do partido, você como um membro do partido, o único vereador do partido, não está tendo o prestígio que merecia ter. Então, a gente tinha um partido aliado, a gente não queria sair da base do governo, a gente se filiou ao PSDB, Tadeu. E o PSDB era presidido aqui pelo saudoso vereador Djalma Batista Guedes, o Djalminha, o famoso Djalminha, meu amigo, né? E me convidou e a gente entrou no partido, ficamos aliados do prefeito. Com o tempo, Djalminha discordou de algumas coisas e rompeu com o prefeito e passou a apoiar a candidatura de Rita. Então, de certa forma, duas coisas foram preponderantes para que eu não fosse candidato à reeleição. A primeira, não havia, assim, de dentro do governo, uma satisfação muito grande com a minha atuação, porque eu discordava de algumas coisas, e o principal, eu estava filiado ao PSDB, que era contra o prefeito Helenildo. E eu apoiava Helenildo, não poderia ser candidato pelo outro partido. Então foram esses dois fatores. Mas eu acho que o peso da desaprovação por alguns que estavam no governo pesou mais. Eu vou aqui agora, a partir de agora, gente, a gente vai estar pelo Instagram, dá licença aí, só um segundinho. A partir de agora nós vamos estar pelo Instagram, viu? E eu vou deixar uma pergunta aqui para Toninho logo, uma pergunta nossa, mas antes, deixa eu falar aqui que Antônio Fragoso Ramalho é uma capacidade em pessoa. Toda conversa que tenho com ele, aprendo cada vez mais. Que Deus lhe dê muitos anos de vida e sabedoria. Iago Lucena. Zé Nunes de Souza está dizendo, esse é bom nome na política de Teixeira. Para você, viu? E também tá dando legal. Andrinho Justino está dizendo parabéns, Tadeu, pelo programa, e parabéns, Toninho Fragoso, pela bela explanação. Esse Andrinho Justino está dizendo, né? E José Antônio Nunes, meu amigo Negson, tá com a gente, muito obrigado. Maurílio Marcelino Campos, Balela, seu fiel escudeiro, né? Seu amigo, né? Amigo de infância, amigo de escola, Balela que também foi com a gente quando a gente terminou o segundo grau, que a gente foi para Fortaleza, né? Ele foi com a gente para andar. José Mar Gomes está dizendo, grande amigo e colega de profissão, professor Antônio Fragoso Ramalho, um homem de palavra e coerência. Precisamos de pessoas como você na política, professor. Esse, José Mar Gomes. Né? Então é o seguinte, vamos entrar na política, vamos para o que a gente veio. Como você está vendo a pré-campanha eleitoral deste ano em Teixeira, no geral? Antes, Tadeu, eu gostaria de agradecer, né, as palavras aí sempre gratificantes, elogiosas à minha pessoa, de Maurílio Marcelino Campos, meu grande amigo, Josemar Gomes, meu colega de profissão, competente professor de matemática, José Antônio Nunes, Nego do Som,
grande comunicador aqui, Só é arengueiro. José Nunes Souza, Zé de Tana, meu amigo pessoal, né? Somos ainda família, né? Temos meu ex-cunhado e por quem eu tenho muito respeito, consideração. Agradeço também as suas palavras, né? A Aldrin Batista também, pessoa de uma personalidade muito forte, mas muito sincero, muito autêntico, né? Não tem papa na língua, diz aquilo que sente e diz aquilo que acredita. Então é de pessoas assim também que a gente precisa. Muito obrigado, Aldrin, pelas suas palavras. Se eu esqueci alguém, me perdoe. Aldrin me cobrou aqui uma coisa que eu não vi. Desculpa aí, Aldrin. Aldrin Batista disse: parabéns, professor Toninho. Homem culto e moralilibada. Moralilibada. Muito obrigado. Eita, Aldrin sempre está em nossas lives, em nossos Mas encontros. vamos à pergunta, né? Você falou da pré-campanha, né? Da pré-campanha. A pré-campanha, Tadeu, já nos trouxe uma grande surpresa, né? Eu digo que essa pré-campanha ela é surpreendente, né? Que foi, nós antes tínhamos 4 candidaturas, né? 4 pré-candidatos. Tinha Nego de Guri, Zé Mário, Andrim Justino e Venceslau Marques, né? Com o decorrer dessa pré-campanha, há cerca de 15 dias, nós tivemos uma grande surpresa que foi a desistência, a saída da corrida em busca da candidatura a prefeito de Nego de Guri, que passou a apoiar a candidatura de Andrim Justino. Antes nós tínhamos 3 candidatos da oposição. Hoje temos 2 candidatos da oposição, né? Andrim Justino e Zé Mário, né? É um fato raro acontecer isso, 2 candidatos de oposição. A última vez que eu vi 2 candidatos de oposição mesmo, pré-candidatos, né? Que naquela época era candidato, mas agora é pré-candidato, porque ainda não começou a campanha. Foi naquela campanha de Serafim Pereira, foi candidato pelo PMDB, e Zezinho Lira também foi candidato. Todos os 2 da mesma agremiação, mas naquele tempo, Tadeu, podia somar o voto dos 2. E Valdeci foi candidato contra os 2 e ganhou dos 2 na época. Você deve lembrar dessa política. Era como se fosse MDB1 e MDB2. No caso atual é diferente, né? Porque o voto de Andrim não serve para Zé Mário, nem o de Zé Mário serve para Andrim. Se servisse, era excelente para a oposição, porque eram 2 candidatos atrás de votos. O mais votado seria o escolhido se ganhasse do candidato da situação, que é Venceslau. Agora não, cada um tem o seu voto. Não soma voto, não. Porque são de partidos diferentes. Deveriam voltar, né? Tem que acabar com esse negócio de coligação. Chegar na frente. Quem chegou na frente, fulano, então é o primeiro. Quem é o outro, é o vice. Pronto, acabou. Tem que ser assim, porque é para poder. E outra coisa, o voto ser facultativo, que é para ninguém. Isso é obrigado a ir para lá. Isso é um pensamento meu. Toninho, na sua opinião, na sua ótica, você que desde sempre militou por um único lado na política, né? O lado da oposição, vamos dizer assim. E hoje é oposição. Quem é verdadeiramente oposição nessa cidade hoje? Tadeu, eu sempre digo o seguinte, porque alguns, né, tá vendo essa disputa, quem é realmente o candidato de oposição, né? Uns dizem é Zé Mário, outros dizem é Andrim Justino. Eu diria o seguinte: os 2 são candidatos de oposição. Os 2 são candidatos de oposição e têm todo o direito de apresentar os seus nomes. Né? Tem todo o direito de apresentar os seus nomes. Agora, verdadeiramente, o candidato de oposição é aquele que tem a coragem, que tem a humildade de abrir mão dos seus interesses pessoais em defesa do grupo a que ele pertence. Então, para mim, esse é o verdadeiro candidato de oposição. Aquele que apresentou seu nome, e seu nome, se não for o escolhido, ele, pelo grupo, ele respeitar a decisão do grupo e passar a apoiar o outro candidato. Então nós temos 2 candidatos, eu acho que as pretensões são legítimas, tanto Zé Mário tem o direito de apresentar a candidatura dele, como Andrinho Justino também tem direito, os 2 têm serviços prestados a Teixeira,
certo? Agora, o que a gente espera é que eles tenham humildade e maturidade para ouvindo a população. Se ouve a população através de pesquisas. Quem tiver melhor nas pesquisas, quem tiver melhor na preferência popular, tem a humildade e a maturidade de apoiar o seu concorrente na época. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Tadeu. O verdadeiro candidato de oposição é aquele que pensa no coletivo, que pensa no grupo e não pensa apenas em si próprio. A gente comentava outro dia e eu dizia a um candidato que eu não acreditava em união desunida. União desunida. Certo. Aí ele perguntou o que é isso. Eu disse, aí eu citei o próprio. Eu digo, seu grupo tem um candidato e tem vereadores de seu grupo que não votam no seu candidato, o candidato que você está apresentando e o partido no qual ele foi eleito. Então, isso não é união. Não é. Porque se é para seguir o partido, seguir aquela bandeira, então vamos seguir aquela bandeira, porque eu não acredito em união desunida. Oposição. A oposição é o quê? É o contrário da situação. Exato. Então, qual é o pensamento dele? Tirar o gestor da situação e assumir o cargo. Aí seria, como você falou, num pensamento no coletivo, mas não. Vem aqui, a oposição em Teixeira chegou a ser dividida em 3. Não é verdade? Verdade. Nego de Guri, Zé Mário, Andrim. É verdade. E por que não se unir todo mundo, se o pensamento é dirigir a cidade, administrar a cidade em prol do melhor para a população? Então, isso é um pensamento meu. Eu penso também assim. Se os dois candidatos não concordam com a forma como vem sendo administrado com a Prefeitura de Teixeira, se não concordam com a gestão que está aí, né, é preciso que eles tenham humildade e maturidade para se entenderem, porque a partir do momento que forem duas candidaturas, vai favorecer aquilo que eles dizem que são oposição, vai favorecer o candidato da situação, né? Exatamente. Por isso que eu... Os seguidores do grupo Venceslau Marques, né? Os seguidores do grupo Venceslau Marques, eles estão dizendo que a sua reeleição não terá dificuldade. Não terá dificuldade alguma, pois a oposição não tem um candidato capaz de vencê-lo. Qual a sua visão sobre essa certeza dos seguidores atual de Venceslau? Olha, Tadeu, não existe eleição ganha por antecipação, certo? Subestimar o adversário pode trazer problema para quem faz isso. Nós temos exemplos aqui em Teixeira. A candidatura de Helenildo, quando foi lançada em 2000, era motivo de chacota. O pessoal dizia, meia dúzia de besta no meio da rua, correndo na rua. Valdeci tinha um poder enorme naquela época, era deputado. O prefeito Inácio era aliado dele. O governador era aliado de Valdeci. Tinha deputado federal, tinha deputado estadual. Venceslau, na época, na pré-campanha, como estamos agora, era oposição a Valdeci. Queria também ser candidato pela oposição. Helenildo, nós lançamos o seminário e ele foi até convidado para participar do seminário. Ele também querendo ser o candidato da oposição. A legislação proibia a candidatura dele porque ele era cunhado. Ele é cunhado de Inácio, né? Aí cunhado não pode ser candidato, porque Inácio era o prefeito. Aí o que era que se esperava? Que Venceslau, como era oposição, ficasse com Helenildo. Mas, para surpresa de todo mundo, Venceslau se aliou a Valdeci, quer dizer, foi uma força a mais. E colocou a irmã dele para ser a vice de Rita. As duas forças grandes de Teixeira. Valdeci, deputado, Inácio na prefeitura. Venceslau passa a ser aliado, indicando a irmã dele como candidata a vice-prefeito de Rita.
E Helenilton ganhou todo mundo, que era a grande zebra. Então não vamos subestimar. A campanha em Teixeira tem dois lados, né? Um ganha, o outro fica na oposição. E se o cara não administrar bem, pode perder, né? Venceslau é um exemplo. Venceslau já ganhou na oposição e já ganhou na oposição. Já perdeu na oposição. Já ganhou na oposição e também perdeu na situação. Quando ele era prefeito, ele perdeu. Quando ele era oposição, ele ganhou. Oposição, ele ganhou. Então, não existe favoritismo completo, não. Outro exemplo, a eleição de 2016. Quem não lembra? Valdeci, Zé Mário, Nego de Guri, a Nação Vermelho, os seguidores do Vermelho naquela época diziam: é 1.500 votos, pode dar voto, é 1.500, a gente vai ganhar com 2.000 votos, mas vamos dar 1.500 votos, pode amarrar os carros aqui, nós vamos ganhar. E aquele otimismo maior do mundo. Quando se abriram as urnas, 220 votos, quase perde a eleição, quase que Nego de Guri perde a eleição. Estava no poder, com apoio de Valdeci, com apoio de Zé Mário, com apoio de Valone, e quase Venceslau perdeu por 220 votos. Vamos fazer como Tem outro exemplo, só para a gente terminar. São José do Bonfim. São José do Bonfim, Vavá era uma liderança lá incontestável. Não perdia para ninguém. Ganhava com 1.000 votos, 2.000 votos, foi candidato, ganhou, botou o motorista, ganhou. Aí depois ele é candidato novamente. Diz: não, essa eleição aqui é favas contadas. Tem um clube lá, que até hoje é uma área de lazer, o pessoal vai tomar banho naquelas piscinas, e o pessoal lá disse que ele comprou cerveja para comemorar no domingo à noite a vitória dele. Um eleitor dele, meu conhecido aqui do Pé da Serra, chegou lá e visitando ele, disse: olha, se você mandar chamar meus filhos em São Paulo, eu tenho 5 filhos lá, todos votam em você. Ele disse: não vai precisar, eu ganho com mais de 500 votos. Subestimou o adversário, perdeu por 2 votos, nunca mais ganhou. Que seriam os 5 de São Paulo mais 3. Pois é. Então, olha, não é perigoso, viu, subestimar. Não subestimem, não.